Beleza, pode fazer. Você está conseguindo ver a tela aí, tudo certinho? Tô Fechou. tranquilo. Então vamos lá, ó. Seguinte, o que que eu identifiquei aqui? Eu vi que o pessoal do TI, eles atribuíram uma web aula diferente da que foi ministrada na semana passada. E aí, o que que eu fiz? Eu acabei de atualizar aqui, junto ao pessoal do TI, essa aula. Você chegou a dar uma olhada nessa aula aqui, ô Ney? Era sobre outra coisa, outro curso, sistema elétrico Não, não. potência, viu Não, não? não, não. Não. Tranquilo. Mas eu já atualizei. É porque na semana passada foi nossa primeira aula, tá, de acionamentos. Aí eu Aham. falei sobre componentes industriais, né, os equipamentos industriais que a gente Isso. vai abordar hoje, tá? Então Certo. falei sobre contatora, relé, né, alguns desses elementos. Falei sobre o que a gente vai utilizar, né, para fazer o embasamento teórico inicialmente, vai ser essa apostila. Então na semana passada a gente chegou até no finalzinho dessa apostila, só faltava falar sobre os diagramas, né? E aí Sim. finalizar o conteúdo dessa apostila aqui. Hoje a gente vai começar a abordar o simulador CADESIMO, tá? Que é um dos simuladores que a gente vai utilizar para fazer partida direta com inversão, estrela triângulo, com inversor de frequência, controlador, o software starter, tá? Então, esse simulador é um dos mais importantes dentro da unidade curricular, que é o que a gente vai fazer praticamente tudo, tá? Dentro Uhum. dessa unidade curricular. Inicialmente, a gente vai utilizar, então, ó, esse ícone aqui, ó, tá dentro de biblioteca CADESIMO, tá? Então, você vai baixar, ele é no formato .rar, tá? Então, se você não tiver aquele descompactador, o WinRAR, vai precisar Uhum. baixar, mas ele é gratuito, não tem muito segredo, não precisa ser. Só vir aqui na internet, WinRAR, download, 64 bits, normalmente, ultimamente todos são, né, de 64 bits. Isso. Clica aqui, baixa, não tem muito segredo, né? Baixa o inglês ali ou o português e aí você vai instalar e aí consegue descompactar. Quando você descompacta esse simulador, ele vai te gerar uma pastinha desse jeito, ó, duas pastas. Inicialmente, são duas aplicações, né, dois aplicativos diferentes, tá? Tem o CADESIMO, que é o que a gente vai utilizar, e o PC Simu. PC Simu é para a gente criar sistemas semelhantes ao supervisório, tá? Então, inicialmente a gente não vai fazer, mas depois a gente vai fazer com alguns controles como se fosse um supervisório, né? Um controle externo. Tá? Então, você pode clicar nele, no CADESIMO, na pasta que foi criada, e aí, para você utilizar o CADESIM, por exemplo, tem muito aluno que pega esse ícone aqui, ó, de executável, até porque ele não é instalado, se eu clicar ele já abre, tá? Então você não precisa instalar, não precisa ter uma máquina muito boa, placa de vídeo ou algo do tipo. Então ele não precisa instalar. Então é essa pasta. Só que tem muita gente que pega isso aqui, ó, e coloca aqui fixar na barra de tarefa, copia e cola lá na área de trabalho. Quando eu clico por aqui, ó, eventualmente ele não vai abrir, né? Se ele tiver fora da pasta de utilização. Tá? Então, ele sempre tem que estar vinculado à pasta dele, deixar ele sempre aqui dentro. Né? Se você quiser ter um elemento ali na área de trabalho, sempre que copiar aquela pasta inteira e colar, tá? Porque tem as DLCs, né, que vem junto. Clicou duas vezes, você já vai ter acesso. Aí ele vai te pedir uma senha. Essa senha é a própria senha que ele já te sugere aqui, ó. 4962. Clicou, pronto. Né? E aqui é o simulador, o CADESIMO. Tá? No CADESIMO tem diversos elementos que a gente vai trabalhar ao longo do curso de vocês. Então, toda vez que eu for apresentar um elemento novo, eu vou mostrar como é que utiliza. Mas, inicialmente, é isso aqui. Né? As funções importantes do que a gente vai precisar inicialmente é arquivo. Você consegue abrir um novo arquivo, né? Um arquivo zerado. Abrir um já existente, né, que você vai salvar, ele gera um arquivo .cad, né, então vai ser o arquivo que você consegue abrir, fechar, salvar como, importar, exportar, imprimir, visualizar a impressão, entre outras informações dentro de arquivo. E aí tem os ícones também, né, você consegue ver por nova, né, que seria a nova página, abrir, salvar, imprimir, coisas semelhantes ao que tem aqui dentro de arquivo. Tá? Então é bem simples de ser utilizado.
Tem o zoom, né? Você consegue dar um zoom menos aqui, o zoom mais. Ou, se você quiser, né, utilizar o zoom mais dinâmico, você pega o scroll do mouse aqui, aperta Ctrl e aí coloca o scroll para trás ou o scroll para frente. Aí você consegue variar, né, a amplitude ali, o zoom do simulador. Então ele é bem simples, não tem muito segredo não. Já ouviu falar dele? Já sim. Você já trabalha na área ou foi de entusiasta mesmo? Não, não, minha área era mais no desenho, no lápis mesmo. Era no lado, mas já tinha visto isso aqui. Já, Você já, trabalha já tinha visto. com industrial? Industrial. Ah, não, então você já está em casa. Não vai ter muita novidade aqui, não. Tá, então, basicamente tem esse simulador, né? A gente consegue aqui simular, parar. Qual que é a graça, né? Esse aqui é o CAD eSimo 4.0. No 4.0, existem alguns elementos 3D. Então, eu consigo colocar, por exemplo, DR, disjuntor aqui, ó, disjuntor. Esse aqui, né? 4 disjuntores, outro disjuntor tripolar, monopolar. Consigo colocar chave seletora. Consigo colocar aqui, né? Outra chave seletora, relé, né? O relé térmico, disjuntor motor. Né? Então, tem diversos elementos aqui que eu consigo colocar. Ó. Um motor, né? A simbologia de um motor de 3 pontas, motor de 6 pontas. Então, tem alguns elementos aqui que fica um pouco melhor, né? A visualização. Mas o que a gente vai focar, além de entender, né, os componentes aqui na parte de programação 3D, 2D, a gente tem aqui também CLP, né, que a gente consegue colocar, fazer programação em Ladder, programação em Graph7. Terão outras oportunidades. Nessa unidade curricular, a gente vai ver linguagem Ladder, né, inicialmente, mas tem outras unidades curriculares que a gente vai ver com mais profundidade, né? Lembrando que o curso de vocês é para isso. Então a gente vai ver diversos acionamentos aqui, tanto eletromecânico quanto eletrônico, né? Utilizando inversor de frequência, né? Então tem aqui, ó, software starter, tem aqui inversor de frequência, né? Então a gente vai conseguir fazer diversas aplicações dentro do simulador. Inicialmente, a gente vai fazer ali partida direta, direta com reversão, partida estrela-triângulo, né? Para vocês entenderem como é que utiliza. E aí depois a gente vai se aprofundar na questão construtiva dos inversores de frequência, software starter, que na etapa, né, do EAD, a nossa função, além de mostrar simulador, é fazer com que vocês entendam a questão construtiva. Então, como é que é construído um software starter? Quais são os componentes que tem lá dentro? O que acontece com a tensão elétrica que eu consiga ali partir ele numa rampa de aceleração, desaceleração? O que acontece? Né? Eu consigo cortar essa tensão, essa energia gerada pelo software starter, né? Pela concessionária. O inversor de frequência, como é que eu consigo modular essa frequência, né? Primeiro tem que transformar em contínua, depois eu tenho que modular ela ali através de tiristor, ou SCR, né, ou transistor. Né? Então, eu vou explicar mais ou menos a questão construtiva, para que no dia que vocês cheguem no presencial, vocês entendam, né, a parte construtiva para conseguir fazer parametrização lá de qualquer modelo que seja. Né? A gente não vai fixar em um modelo só. Vocês vão conseguir entender qualquer tipo de manual, qualquer parâmetro, né, para conseguir programar qualquer É, modelo que seja. Então, esse é o nosso objetivo. igual, ó, eu já tenho um Oi? Não entendi. Posso falar? Pode. Não, eu estou falando assim que eu já criei um sistema de programação, né, principalmente para os inversores de frequência, partida, rampa, é, os borne para externo, né? Então, eu já tenho praticamente um jeito mais prático de trabalhar com os inversores, soft start, a mesma coisa. Já criei um padrão, na verdade. Pois é. Aí, normalmente é perigoso, né? Quando a gente cria esse padrão, você trabalha com diversos fabricantes ou só com um? Não, diversos fabricantes. Ah, não, Assim, então. o básico dele, né? Você vai colocar a plaqueta do motor, depois vai ver a necessidade que precisa do equipamento, se precisa de rampa ou não. Então, você vai trabalhar de acordo, que nem eu falo assim, a linguagem pode ser mais diferente, mas se você já sabe o que tem que fazer, já cria Você um sabe o que padrão é para você começar a trabalhar. Exato. Se você tem ali, né? Você sabe. Normalmente você vai ter que ter um manual, independente. Se você muda É ali de isso, com marca, aí certeza. você não vai gravar qual que é o parâmetro que define qual que é a rotação do motor.
ou a corrente nominal do motor. Então, tem os parâmetros, os parâmetros do motor, que você vai ter que colocar lá para o inversor entender o que ele está alimentando, né, para ele conseguir Aham. apresentar as informações. Tem o parâmetro de aceleração, de rampa de desaceleração, tem parâmetro para você definir, né, se o seu sistema ele vai ser controlado por potenciômetro externo, né, aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade através de Isso. potenciômetro externo. Então, tem diversos parâmetros que você consegue definir, né, e aí é ler manual, não tem como fugir. Tá? Então, essa é a nossa intenção. Mas, além disso, né, além disso, mostrar a questão estrutural, né? Como é que funciona? Primeiro, tem a fonte lá a rede da concessionária que alimenta lá um sistema de retificação dentro do inversor. Transforma lá, vai para um barramento de corrente contínua. Depois eu tenho um sistema de SCR, né, ou tiristor, que vai chavear essa tensão contínua de forma com que eu consiga modular a frequência, né, colocar numa frequência maior ou numa frequência menor em rede pulsada, que seria mais semelhante, né, ele vai simular uma corrente alternada. Então, o objetivo é mais ou menos levar em consideração essa questão construtiva, além de fazer a simulação. Beleza? Beleza. Então, essa unidade curricular, ela é bem prática, tá? Então, muito provavelmente nos presenciais vocês vão fazer muitas práticas relacionadas às partidas, e aqui é entender simbologia, né? Então, você trabalha lá com instalações de redes industriais ou projetos industriais, montagem de quadro, o que chega para você? Simbologia, né? Diagrama É, unifilar, diagrama trifilar. Então, a gente vai aprender a fazer esses diagramas, né, para a gente sair da parte operacional para entrar um pouquinho mais na parte de projetos, né? Então, a partir do momento que a gente consegue projetar, entende, né, a característica construtiva, a gente consegue projetar elementos mais complexos, né? E aí entra dentro da simbologia, tá? Então, aqui, ó, o que que nós temos? Ó, tem um item legal que eu gosto sempre de começar falando, que é essa legenda. Essa legenda aqui, ó, a gente já define o que que a gente quer fazer. Hoje eu vou fazer uma partida simples com vocês, que é uma partida direta. Então você pode colocar lá a data que você desenhou, então vou colocar lá 7/5. Pode colocar o ano também, não tem problema. Entidade, você pode colocar Senai. Título, partida direta. Aqui ele já define uma data, né, baseada ali no próprio sistema, quantidade de páginas, qual que vai ser o alinhamento da escrita aqui da sua legenda. Ok, pronto, ó, já preenchi minha legenda. Quando eu for fazer a impressão, né, desse sistema aqui, desse desenho, ó, visualizar a impressão. Então, você pode deixar ele dessa forma, você pode colocar, né, em outro formato, um formato no formato paisagem. Tá? Então dá para você definir o formato, o tipo de papel, a orientação, né? Às vezes, paisagem, e aí você consegue baixar seu diagrama. Primeiro item que a gente precisa na hora de fazer uma partida, né, de um motor, por exemplo, é a alimentação, né? A gente não consegue partir nada sem alimentação da rede elétrica, tá? Primeiro item que a gente vê então é esse aqui, ó, alimentação. Nesse item nós temos diversas informações, tem inversor, tem retificador, mas o que a gente vai utilizar inicialmente, esse L significa que é uma fase. L vem de linha, né, da fase ali. O neutro é o condutor neutro para fazer, né, fechar um circuito. Tem o de aterramento, tem a fase e o neutro que são juntos, fase neutro e aterramento. Tem sistema trifásico, a alimentação RST, né? Da onde vem esse termo RST lá que a gente chama as fases? É de rede de sistema trifásico, é a sigla, né? Então aqui, ó, vamos utilizar então um sistema trifásico. E aí, o segundo item que a gente tem que colocar depois da alimentação é a proteção, né? Os dispositivos de proteção. Quais dispositivos que a gente tem? Ó, na segunda abinha aqui, ó, tem fusíveis e seccionadores. Então, você pode utilizar, né, um fusível que ele abre e fecha, fusível fixo, né, que ele não abre nem fecha, mas tem a mesma proteção contra a sobrecorrente. Era muito utilizado, né, antigamente. Antigamente a gente utilizava muito, não sei se você lembra, era os NH e os Diazed, né? é, Tinha esse carinha aqui, né, o NH, o Diazed. Mas hoje a gente usa muito o disjuntor de caixa moldada, né? A depender ali da corrente. Hoje em dia você ainda usa algum tipo de fusível na montagem aí?
Alguns sim, que é o ultra rápido, né, na caixa seccionadora. Ah, tá. Não, ainda tem essa aplicação, né, por conta da segurança, né, É, da velocidade e isso de ele abrir, né, de é abrir, né, de proteção. abertura, exatamente. Mas ainda, né, a gente ainda vê muito aí o disjuntor de caixa moldada, suporta uma corrente muito alta, né, diferente lá do Uhum. disjuntor termomagnético. Tem aí também o trip dele, né, que ele fica, quando ele desarma, ele fica aqui na metadinha, né, você precisa Isso. desarmar para voltar. Então, esse aqui é um dos mais utilizados, né, a depender da corrente e da aplicação. Então, você tem a opção de colocar ele também, né, não vai ter o de caixa moldado em si, mas aqui, ó, dentro da terceira opção, você vai ter automáticos e disjuntores. Tem esse carinha aqui, ó, disjuntor termomagnético, né? Então ele tem a proteção térmica, que é com bimetálico, e a proteção magnética, né, que é com aquela bobininha que tem lá dentro dele. Ah, então você consegue atribuir esses elementos. O que você pode fazer também? Eu vou fazer aqui ó, o que a gente chama, né, de diagrama de força. O que é o diagrama de força? É o que de fato alimenta o motor, né? E aí a gente tem o diagrama de força, que é o que alimenta o motor, e o diagrama de comando, que é onde está contida ali a minha lógica. Tá? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar ali ó, elementos 3D aqui e fazer a mesma instalação. Vou pegar aqui um disjuntor, um disjuntor simples, termomagnético. Posso falar, né, que ele é um disjuntor aqui só trifásico, né, um disjuntor trifásico aqui. Posso colocar aqui, ó, eu clico 2 vezes nele e eu consigo selecionar qual que é o tipo, ó, se é 3 fases neutro, 3 fases, se é 3D, o tamanho, vou colocar ele em pequeno aqui. Consigo colocar também fase nele, ó. Tá? E aí eu vou colocar as conexões. Depois do disjuntor, em uma partida direta, qual que é o meu objetivo? É alimentar o meu motor. Só que o que eu tenho que utilizar para acionar essa lógica? É uma contatora, né? A contatora é um dos elementos principais dentro dos acionamentos industriais, porque é ele que é responsável pela lógica, né, do circuito, através dos contatos abertos e fechados, né? É ele que gera ali a lógica do circuito. E aí eu pego aqui, eu posso pegar uma imagem aqui de um contator, né? Vou colocar ele aqui do tamanho, né, menorzinho aqui, ó. E aí o contator, né, a depender da marca, do modelo, nós temos contatores que já tem aqui, ó, NO e NC, né? Para o Ney vai estar fácil. Para os que assistiram a aula da semana passada, eu expliquei, né? Qual que é a função do NO e do NC aqui? É comutar, né? Ele tem a função de mudar de estado quando eu realizo uma ação, né? Nesse cara aqui, ó, ele já tem 2 contatos. Os mais usuais no mercado é o que só tem um contato normalmente aberto, Não, isso. né? Que é utilizado lá na retenção, né? Ou no selo, que a E no gente céu, normalmente chama, né? Então aqui a gente já colocou. Vamos colocar aqui a simbologia dele também. Deixa eu copiar ele aqui, ó. Eu consigo selecionar eles e arrastar. Vou colocar um do lado do outro aqui, ó, para ficar associar, né, os componentes. Então aqui é o disjuntor e a simbologia do disjuntor. A contatora e aqui nesse quarto elemento são as contatoras e a simbologia da contatora. Embaixo da contatora, o que eu vou acoplar sempre? Quando eu não estou utilizando o disjuntor termomagnético. Quando eu estou utilizando disjuntor termomagnético, igual eu expliquei na aula passada, eu consigo ajustar, né, a corrente do disjuntor para a corrente nominal do motor. Mas aqui não, né? Aqui eu estou utilizando um termomagnético, então eu tenho que colocar um relé térmico, né? Que é responsável por isso. fazer a análise ali, né, da sobrecorrente do motor. Então eu venho aqui, ó. Deixa eu ver onde era. Aqui, ó, no terceiro item. Tem aqui, ó, essa simbologia, relé térmico. No relé térmico, vou colocar aqui para baixo, porque eu vou pegar um elemento 2D do relé térmico. Ele normalmente ele é acoplado, ele já tem aqui até os cobres, né, para você, os condutores de cobre para você acoplar aqui embaixo. Na última aula eu acho que eu mostrei. Eu não vou nem ir no Google para mostrar novamente. Então vamos começar a nomear os bois. Ó, DJ1, vou chamar esse de DJ1, só para ficar mais fácil, né, a nível didático, DJ1. Contator, normalmente a gente nomeia com K, né? K1, K2, K3, a depender da quantidade de contatora que a gente usa. Então, vou chamar eles com o mesmo nome. O relé tem uma informação importante. Toda vez que eu coloco a simbologia do relé, eu tenho que deletar uma. Por quê? Porque fica uma aqui em cima. Oh,
Apertei Ctrl Z aqui. O que ele fez foi excluir. Eu excluo sempre uma, porque ele vem duplicado. É um erro do próprio sistema. Eu vou colocar RT1 só para vocês entenderem, tá? Que é o relé térmico. E aí, associando a simbologia ao equipamento. E o último que falta aqui para a gente fazer uma partida direta? Me ajuda aí, Ney. Direta mesmo? Só uma chave. Aqui falta só o motor, né? E também. Falta o motor, senão a gente não faz. Exatamente. Vou colocar o motor aqui. E aí, aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, instalar o 2D do motor também, ó. Motor de 3 pontas, simples, não vou fazer partida estrela triângulo, nem nada. É uma partida simples, né? Então, chamar esse aqui de M1, que seria o único motor que eu tenho no sistema, tá? Para fazer as ligações, e é isso aqui, ó, eu posso criar um retângulo aqui, e eu posso nomear também, ó. Deixa eu até descer esse retângulo, centralizar ele aqui, e eu posso criar aqui, ó, diagrama de força. É esse cara aqui que vai energizar o meu motor. Posso colocar ele aqui, ó. Ficar bonitinho, né? O meu desenho. Deixa eu até descer mais aqui. Acho que tem que terminar, porque senão ele fica selecionando. Então, esse aqui é meu diagrama de força. Meus cabos, eles ficam aqui, ó, cabos e conexões. Clico aqui em cabos e conexões. E aí eu venho aqui, ó, e faço. Posso fazer, ó, tem o cabo de fase, cabo neutro, aterramento, positivo, negativo. Lembrando que a gente tem, né, fase neutro para tensão alternada, positivo e negativo para contínua. Então, nesse caso, é alternada. E aí eu tenho esses aqui, ó, elemento de conexão. Toda vez que eu for fazer uma derivação do meu circuito, e ele não gerar esse elemento de conexão automaticamente, eu tenho que vir atribuir ele, tá? Então, posteriormente, a gente vai ver isso. Agora, o que a gente faz? Espera aí, só um minutinho. Espera aí, pessoal. Espera aí, Ney, rapidinho. Um minutinho. Só pegar uma água aqui. Voltei. Então, aqui, ó. Se eu quiser criar 3 cabos de uma vez, eu posso aqui, ó. Fios verticais, só que com uma escadinha aqui. Ou posso vir unitário. Uma coisa que é muito importante. Quando você for fazer conexão, sempre clica na conexão em si e puxa. Se eu clicar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, a conexão não vai ser feita. E esse software ele é caxias com relação a isso. Conexão sempre nos elementos, tá? Senão não vai funcionar. Então, aqui, ó, na pontinha aqui, na ponta aqui, na ponta aqui, na ponta aqui. E ficar bem atento a isso. Se não funcionar, lascou. Até você igual achar um simulador, né? Se não for igual, não vai. Não tem muito o que fazer, né? Mas é porque, assim, às vezes eu tô aqui, ó. Eu tô mais perto do de baixo, mas onde que ele tá? Ele tá selecionando o de cima. Eu tô perto, eu tô do lado de baixo, mas ele tá selecionando o de cima. Então você tem que ficar atento. Vai lá em cima do item mesmo e clica, senão lascou. Tá? Então, basicamente, a gente já fez as ligações, né, do diagrama de força. Aqui eu posso fazer as 3 de uma vez. Clico aqui, ó. Bem pertinho. Arrasto para cima. Pertinho aqui, arrasto. Perto, arrasto. Perto, arrasto. Pronto, fiz as ligações aqui. Beleza, o que eu faço agora? Finalizamos as nossas ligações. Se eu clicar aqui, ó, em simulação, eu vou conseguir fazer alguma coisa? Sim, eu consigo fechar o disjuntor. Clique em simular, fecha o disjuntor, né? E aí, qualquer um dos dois que eu clicar, ok. Por quê? Porque os dois, ele tem o mesmo nome. Então, se eu clico nesse aqui, ó, eu estou vinculando a esse aqui.
Tá? Então eu consigo armar e desarmar esse disjuntor. Só que eu faço alguma coisa aqui? Não. Por quê? Como é que a contadora ela funciona? Bobina, né? É bobina. Não tem para onde fugir. Não tem como você forçar um acionamento da contadora. Então agora eu vou para o diagrama de comando. O meu único objetivo no diagrama de comando é acionar essa bobina aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa para acionar essa bobina. Beleza, então eu posso utilizar qualquer uma dessas fases ou posso seguir, né, com a ligação normal aqui. Vou usar aqui uma fase qualquer, poderia derivar de uma dessas aqui, não tem problema. E aí eu ficar atento sempre a contatora. É uma contatora, né, TC, né, de alimentação corrente contínua, é uma contatora de alimentação corrente alternada, pode ser alimentada com 24 bifásico, volts. né? Se for no CC, né, 24 volts, ou ela pode ser Uhum. alimentada com 2 fases, fase neutro. Então você tem que ficar atento, e aí normalmente vai estar na plaquetinha do lado dela. Então, o primeiro item que vem aqui, de novo, vou colocar de cá, ó. Vamos colocar aqui agora um disjuntor, né, para fazer a proteção do circuito de comando. Pega aqui um disjuntor normal, monopolar. Vou chamar ele de DJ2. Vou colocar em maiúsculo, né? Que senão vai ficar DJ2. Depois do disjuntor, normalmente, o que é que vem? Na última aula eu falei, o que que aciona no relé? O relé ele abre os contatos de força dele? Não abre. Sabe o que que abre do relé? Contato de auxiliar, contato de comando, né? Os auxiliares aqui, ó. É o 95, 96 e o que comuta é o 97, 98. Tá? Então, normally closed, né? Normalmente fechado, 95, 96 e 97, 96, 97, 98 é o normalmente aberto. Então, para que o meu relé térmico ele tenha eficiência e tenha uso, eu tenho que ter um contato auxiliar. Porque se eu não tiver contato auxiliar no comando que abre o meu circuito, não adianta nada meu relé térmico. Não é ele que abre, né? O que abre é o contato auxiliar. Ele é uma haste fixa. O que vai abrir lá é o bimetálico do meu contato auxiliar. Então, vem aqui, ó, deixa eu ver aqui qual que é o item. Esse aqui, ó. Botões e acionamentos. Aí aqui no final tem, ó, contato normalmente fechado do relé térmico. Já vem e coloco o relé térmico. Aí eu tenho que nomear com o mesmo nome desse relé térmico. Significa o quê? Esses contatos aqui, ó, na prática, estão sendo ligados aqui, né? A gente vai fazer agorinha. Depois, botão de desliga, normalmente fechado. E depois, Ney, O NA. normalmente aberto, né? Que é o botão de liga. O desliga, vou nomear aqui de S0, o de liga S1. E aí eu vou colocar o quê? O que que eu tenho que alimentar para fazer a contatora funcionar? Contatora. Contatora dela aqui, ó. Ah, contatora não, né? Bobina. Então, fechei aqui, ó. Vou fechar aqui, fecha aqui, fecha aqui. Pronto. Se eu ligar o disjuntor, liguei esse disjuntor. Se eu clicar nessa botoeira do tipo pulsador, o que que vai acontecer com o meu K1? Vai fechar. E eu vou alimentar meu motor. Se eu soltar, o que que vai acontecer? Vai continuar alimentado. Certeza? Mas tá faltando o Tá fio de... faltando. Tá faltando, né? Exatamente. O que que tá faltando? Entre o 12 e o 13, né? Entre o 13 e o 14 aqui, né? 13 e 14, é uma... Isso. Vai fazer Uma o cerco aí. retenção, né? Vem aqui, coloca a retenção aqui. Isso. E a retenção de K1. O que que significa isso? Quando eu energizar K1, esse contato que era normalmente aberto, ele vai fechar. E aí ele vai ter a retenção do meu circuito. Ó. Mesmo que eu feche ali, solte a botoeira do tipo pulsador, né? Que é aquela que só vai comutar enquanto eu estiver pressionado, ela vai ser retroalimentada pelo próprio contato, né? E aí, para desenergizar ela, o que que eu tenho que fazer? Tirar a alimentação, né? Isso. Desligar, né? Tem um item aqui, ó, que é muito legal, ó. Você vem aqui, ó, tem esse aqui, ó, botão do tipo pulsador. Eu gosto de colocar ele aqui na frente, ó. Chamar ele de S0, porque tem que ser com o mesmo nome do contato. Vou colocar ele em vermelho e vou colocar um aqui, ó,
que é o S1, invert. E aí eu venho aqui, ó, fecho os contatos. Se eu clicar aqui, ele já fecha aqui. Né? E aí o meu motor está funcionando. Né? Se eu desligar aqui, ele desliga. Então, está funcionando, não está funcionando. O que aconteceu aqui? Ó? Aqui eu não energizei meu A1, né, no meu desenho. O que eu vou ter que fazer? Esses aqui, ó, esses desenhos aqui. Esse aqui é o meu diagrama de força e esse do outro lado é o meu diagrama de comando. Tá? Então, esse aqui é meu diagrama de comando e esse aqui é meu diagrama de força. Isso aqui que você vai mostrar lá para o montador, né, do painel, e ele vai montar, baseado nesse diagrama. Aqui, ó, é o que seria a representação em 2D. Vamos ver qual que é a ligação, então? Vou ter que ter uma fase para alimentar, um neutro. Vou colocar aqui um disjuntor. Se eu não me engano, aqui só tem disjuntor. Tem uns disjuntor aqui que fala que é com fase neutra, ó. Ele até coloca o neutrozinho aqui, ó. Não tem o disjuntor só um. Então, vou colocar dois aqui, ó. Coloco o neutro passando, não tem problema não. Se o problema é esse, tá resolvido, né? Com certeza. Beleza, ó. Faço aqui neutro, passa L aqui. Oh, tá muito grande esse trem. Vou colocar pequeno. Aqui e aqui. E aí depois, o que eu vou fazer? Daqui, eu vou ter que ligar direto na simbologia. Onde que vai? Do meu disjuntor. O fase vai no... Vai lá no comando. E no o neutro 95, né? É isso. E, ó, ele vem aqui pro 95 do relé. Então, é esse aqui, ó. Ele tá aqui embaixo. Vem aqui e eu vou subir lá na fase, ó. Subir lá na fase. Sai do 96 agora, né? Aqui, ó. E vai para onde? Deixa eu excluir esse aqui. Vou colocar um pouquinho mais para baixo para não fazer curva tão fechada ali. E do 96 eu vou para onde? Para contactora. Aqui, ó. Não, 96 eu vou para botoeira, né? É, para botoeira. E ó, vem aqui, ó, e tem a simbologia da botoeira também. Vou colocar esse aqui que é mais... Não, esse aqui... Essa aqui. Aqui, ó, botoeira. Eu tenho uma botoeira normalmente fechada, que é a desliga. Vou chamar de S0. E eu tenho outra botoeira, que é normalmente aberta, e é verde, né? S1. Isso. Item que é importante vocês avaliarem. Toda vez que eu tenho final 1, 2, eu estou falando de um contato fechado. Final 3, 4, contato aberto. Tá? Por isso que todo aqui, ó. Final 3, 4. O que é esse contato? Esse botoeira. Do tipo pulsador, normalmente, aberto. Uhum. Esse contato, final 3, 4, aberto. Final 1, 2, fechado. Só o relé térmico que tem 95, 96, né? Só para contrariar. Tá? Que é dessa forma que foram definidos. Primeira coisa, eu saio então do 96 e vou pro final 1, contato fechado da botoeira. Pega aqui, ó, faço a curva aqui. Isso. E levo o condutor até lá em cima, ó. Sai do 2, vou para onde? Sai do 2 pro 3. O aberto da botoeira de liga, não é? Sai do 4 e vou para onde? O 4 vai lá para contactor. Para 95, né? Não, aqui, ó, o 4 aqui, ó, ele Peraí. vai pro A1. É. Entendeu? Uhum. Ele vai para um A1 para alimentar a bobina da contatora. E o A2, ele vai pro... Vai para 95. Aqui, ó. Não, o Ah, o A2 A2. vai pro neutro, né? Uhum, direto. Já vai direto aqui pro neutro. E K1, né? Agora eu tenho que fazer o selo. Se eu ligar aqui, vamos ver se vai dar certo. Ó, liguei o disjuntor. Apertei no botão de liga. O que está acontecendo com o meu motor? Ó, a setinha. Tá funcionando, né? Se eu solto essa botoeira, o que acontece? Para. Ela para de funcionar. Ela mostra que está funcionando e que ela parou. Né? Faltou o selo, né? Faltou o selo. O que eu faço no selo? O selo eu tenho dois caminhos diferentes. Eu posso sair do 2 aqui, né? Que é o final da desliga.
ou eu posso sair do 13. Tanto faz. Por quê? Porque eles estão juntos, né? Eles estão, é o mesmo caminho. Então, se eu sair do 2 ou do 3, ou sair do meio aqui, dá na mesma. Vou sair do meio aqui, ó. E para onde eu vou? Contato normalmente aberto dá Isso, contatora. Então, é o 13, né? isso. Ou o final 3 é da contatora. Vim aqui. Você viu que eu derivei aqui? Não surgiu uma conexãozinha? Essa bolinha aqui? Então, eu preciso Uhum, colocar, representando a derivação. certo. Saio do 14 e vou para onde? Vai lá pro... Ou pro 4, saída do botão de liga, ou pro A1. A1, Qual que está mais perto? Lá na A1. prática, muito provavelmente o A1, né? Que você vai estar já na mesma contatora, É só jampear. só de ampliar. Você vem aqui, ó, colocar nesse aqui, ó. Ele já montou a conexão. Agora vamos ver se vai funcionar, ó. Liguei os disjuntores, liguei o botão de liga, ó. Soltei o botão de liga, continuou funcionando. Apertei desliga, parou. Liga, funcionou. Desliga, parou. Liga, funcionou. Aconteceu lá uma sobrecarga, o rotor está travado. Muito peso lá no rotor, né, na parte girante aqui do motor. Sobrecarga acionou. O que que acontece? Desarma. Abriu o contato aqui, desarmou. Se ele estiver na função manual, o que que eu tenho que fazer? Tem que resetar ele, né? Resetar Apertar ele. aqui. Se ele estiver na função automático, o que que acontece? Ele já Volta a volta, né, a funcionar. funcionar, só que eu tenho que pressionar aqui o botão de liga de novo. Isso. Então, basicamente, né, esse é o acionamento de uma partida direta. Simples, assim, né? Simples e fácil. Qualquer criança brinca e se diverte, né? Não requer nem prática e muito menos habilidade. Beleza? Então, isso aqui é o diagrama, né, funcional do circuito. E esse aqui é o diagrama unifilar, né, do circuito. Tá? Por que unifilar? Unifilar, ele apresenta 3 fios. Tem um que a gente chama de trifilar, né? O trifilar, ele apresenta um fio só que é com as barrinhas representando a fase. Já viu desse? Ainda não. É um fiozinho só que ele apresenta 3 fasezinhas assim, né? Aí é... Vamos voltar para cá. Na verdade, Agora, pode falar. vou dar uma praticada nesse cá de cima que eu achei interessante, né? Não, isso aqui é fera demais. Como que você pode dar curto-circuito aqui, aí ele só dá um sinalzinho, ó, curto-circuito. Aí fica atento, que se der curto-circuito aqui na vida real vai dar também, tá? Não Vamos aceita agora... erro. Não, não aceita não. Agora eu vou deixar vocês fazerem essa simulação aqui, ó, no diagrama funcional, né? E eu vou fazer agora uma partida direta com reversão. O que que muda de uma partida direta dessa aqui para uma direta com reversão? A direta com reversão, eu vou ter como se fosse 2 partidas diretas. Só que uma Isso. ela vai para um sentido e a outra ela vai para outro sentido, né? Uhum. Um sentido horário e um sentido anti-horário. O que que muda? Eu vou ter que ter mais uma contatora, né? Vamos supor que K1 vai ser responsável por partir ele para o sentido horário, que era o que a gente já estava vendo. E eu vou colocar aqui, ó, K2 do lado, fazendo uma rotação para outro sentido. O que que eu tenho que fazer para ele girar para outro sentido? Mudar 2 fases. Mudar 2 fases, né? Independente de qual seja. Ah, posso mudar da primeira para a terceira? Posso. Posso mudar da segunda para a primeira, da segunda para a terceira? Pode, não tem problema, tá? Só que ficar atento que se eu coloco aqui, ó, vou colocar a mesma ordem, primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Onde que eu vou mudar? Vou inverter na saída. Então, se o primeiro está no primeiro, eu posso colocar tanto no segundo quanto no terceiro, mas vou colocar aqui no terceiro. O segundo ele vai ser no mesmo e o terceiro ele vai ser lá no último. Então, o que que eu mudei? Eu mudei o primeiro, que agora é o último, o do meio se manteve e o último agora é o primeiro, né? Aqui na saída da contatora. Beleza? Beleza. E no meu diagrama de comando, o que que eu mudo? O que que eu coloco aqui? Muda muita coisa? Não muda nada, inicialmente, né? Deixa eu só fazer uma alteração aqui, que, sim, né? Não muda nada é uma palavra muito forte. Muda algumas coisinhas, mas não muda muita coisa, não. E Aqui, vai ó, acrescentar mais também, né?
vai acrescentar. Por quê? Antes eu fazia só uma partida direta. Vamos fazer duas partidas diretas aqui agora? Uma para K1 e uma para K2? Vou colocar então um botão de liga, que vai ser, né, o botão de reversão. Vou chamar ele aqui de S2. Aqui eu vou chamar de K2, que é a bobina K2. E aqui, ó, eu vou colocar a retenção dele também, né? Então é normal, ó. Eu vou alimentar aqui, deixa eu arrastar para cá. Coloquei aqui, coloquei aqui. Vem colocar retenção de K2, mesmo princípio lá da partida direta. Não muda nada. Não fez a conexão aqui para mim, ó. Coloca as conexões. Esse aqui eu chamo de K2. Vamos fazer aqui agora uma partida. Ver o que que vai virar. Liguei, ó. Liguei para ele partir, né, no sentido horário. Tá? Desliguei. Vamos colocar um botão aqui também. Vou chamar esse botão. Vou colocar esse botão aqui, eu vou chamar ele de S2. Vou colocar ele em azul. Esse aqui gira para o sentido horário e esse aqui para o anti-horário. Liguei. Beleza, está girando para um sentido. Se eu pressionar S2, você acha que vai mudar a rotação, o sentido? Não entendi. Ele está rodando aqui para o sentido horário, né? Simbologia. Isso. Se eu pressionar S2 para ele girar para outro sentido, o que que vai acontecer? Você acha que ele vai girar para outro sentido? Não. Já deixa eu ver aqui. Não, Não vai? não vai. Você acha que vai ter um curto-circuito, sim ou não? Com certeza. Com certeza, né? Ó, o que que vai acontecer aqui? Houve um curto. Por quê? Porque eu tenho duas fases aqui, ó, que estão ligadas uma na outra, basicamente, né? A primeira fase está jampeada na outra, então vou ter curto-circuito. O que que é o curto-circuito? É a ausência de resistência entre duas diferenças de potencial, né? Então você vai ter ali um aumento, uma resistência muito pequena para uma corrente muito grande. É o que gera o curto-circuito, né? Então, basicamente, o que que você vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que usar um conceito que vai ser utilizado durante algumas outras partidas, que é o que a gente chama de intertravamento, né? O que que é o intertravamento? É o que não fato deixa. de colocar um contato normalmente fechado de outra bobina no circuito que alimenta a bobina. Então, ficou um Quando pouco uma confuso. estiver funcionando, a outra não entra, né? Exatamente. Então, se eu clicar aqui, ó, vou chamar esse aqui de quê? K2, né? Uhum. Por que fechado? Porque se K2 está funcionando, se Tá K2 um está tá aberto. funcionando, esse contato está o quê? Aberto, né? Uhum. E aí eu não passo energia para K1 de forma alguma. E aqui é a mesma coisa. Se K1 está funcionando, esse contato aqui está o quê? Aberto. Outra coisa que é importante, ó. Você viu que quando eu coloquei esse fio aqui, ó, ele passou por cima dessa conexão. Uhum. Viu, ó? Aqui significa, deixa eu ver se o zoom aqui ele vai pegar. Aqui significa que eu não fiz conexão. O que que eu posso fazer? Eu tiro a conexão, é só clicar nela, né? Você clica nela com o ícone pressionado. E aí coloca ela de novo. Aí ela refaz a conexão. Se eu fizer a simulação aqui, ó, liguei esse disjuntor, liguei aqui, o que que aconteceu com o motor? Nada, porque o disjuntor do comando não está ligado. Liguei aqui, sentido horário. Se eu pressiono o botão, né, a botoeira, para ligar para outro sentido, não vai acontecer nada, porque ele até tenta alimentar K2, só que ele não consegue, né? Por quê? Porque o meu K1 está acionado, o contato tá fechado dele está aberto, e aí não adianta nada, né? Se por algum acaso eu desligar e aí eu pressionar K2 ou S2, aí ele gira para o outro sentido, Uhum. né? Se eu pressionar K1 aqui, ou S1, né, no caso, vai Não dá funcionar? nada. Não. Vai dar nada, né? Então eu tenho que necessariamente desligar, tá? Então sempre, o que que eu quero que vocês levem, né? Intertravamento, contato de selo, que é muito importante. Tudo isso aqui é simbologia. Tem que ser aplicado na prática aqui, ó. Esse intertravamento, essa contatura é boa, por quê?
Porque essa contatora eu não preciso de nenhum contato auxiliar para fazer partida direta com reversão. Porque ela já tem selo, contato aberto, e tem intertravamento, contato fechado. Então essa aqui é só o ouro, né? Eu sei que não é o que normalmente acontece. Normalmente só tem um NO aqui. Né? Se eu É. pesquisar aqui, ó. Aí tem que colocar os auxiliares nela. Isso, ó, contator. Normalmente você vai ver aqui, ó, essa aqui é uma das mais usadas, né? Acho que é pelo É, custo-benefício. Só tem NO, que é do selo. Se você precisar de, de contatos extras, né? Você vai ter que usar um contato, que seria o contato auxiliar. Auxiliar. Que é só contato de normalmente aberto e fechado. É esse aqui, ó, que você acopla na frente dele, né? Daquela contatora. E ela comuta. Aí tem vários, né? NO, NC, NC, NO. Então, dois contatos abertos, dois fechados. Né? Normalmente é essa que se acopla aqui na frente dessa aqui que eu tinha mostrado. Fechou? Entendeu? Certinho? Sem dúvidas? sem dúvidas. Então foi uma aula aí, né? Mais prática, referente ao simulador. Na próxima aula a gente já vai falar sobre fechamento de motor, muito provavelmente. Fechamento de motor, né? Estrela triângulo, por que que a gente fecha? Fechar motor sempre na menor tensão da plaqueta, senão você vai queimar o motor. Fazer simulação se der tempo, né? A gente vai fazer a simulação da partida estrela triângulo aqui também. Usar temporizador, né? Acho que ficou faltando, se eu não me engano, na última aula, eu não falei sobre temporizador. Tem dois tipos de temporizador, né? Tem o temporizador que a gente chama de on delay. O que seria o on delay? Quando eu energizo o temporizador, aí sim ele começa a contar. Né? Então eu energizei o temporizador e começa a contar lá. Se eu selecionei 5 segundos, aí ele 1, 2, 3, 4, 5, comuta os contatos dele. Né? Se for fechado, abre, se for aberto, fecha. E aí tem o off delay. O off delay é quando eu desligo o temporizador, ele começa a contar. E aí depois ele desliga também. Tá? E aí a gente vai utilizar esses dois exemplos aqui. Né? Então, basicamente, ó, energização. Energizei o temporizador, depois da energização, espero o tempo, eu comuto a saída. O off delay não. Off delay você vai energizar, ele já comuta na hora. E aí, quando você desenergiza, ele começa a contar o tempo para desligar também. Então, basicamente, temporizador é para contar tempo e abrir contato. É bem simples. Tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Dúvidas, sugestões? Foi Não, tranquilo? tranquilo. Gostou? A aula de hoje foi massa, né? Bom, Quando é assim é, é legal de é. aprender. A Você gente vê saiu como lá é de que é. processamento de sinais, aí os alunos É. ficam numa tiriça. Quando vem aqui para acionamento, eles começam a gostar. Mas aí, né, depois chega lá na prática, ih, nunca ouvi falar de transistor, nunca ouvi falar de tiristor. Faz parte, eu sei, eu sou aluno. Tiristor muito em soft start, né? Pois é, tiristor é soft start, e aí tem STR, SR, né? Esse é Ou é, nos inversor, né? desinversor e GBT, né? IGBT também, nos inversor. Beleza? Então, Beleza. finalizamos por hoje. Qualquer dúvida, né, que vocês tenham aí ao longo da semana, utilizem o simulador. O simulador está aí para vocês utilizarem. Se tiver alguma dúvida, anotem ou manda aqui no chat, né? Ou tirem ao vivo na próxima aula. Agradecer a presença, a interação também. Sempre solista aí, né, na interação. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Excelente semana para você. Boa noite e até a próxima. Até a Valeu! próxima. Valeu, com Deus.